Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, quarta-feira, dia 1º de maio, feriado, Dia do Trabalhador, é dia de Brasileirão 2019, segunda rodada, galera. Segunda rodada. Iniciamos a segunda rodada com um bom jogo, um jogo animado. Vou falar que foi um jogaço. Eu sinceramente, eu não vi um jogaço. Eu vi um bom jogo. Por que eu não falei que foi um jogaço? Porque teve muitos erros individuais. Principalmente por parte do Flamengo. Estamos falando do jogo entre Internacional e Flamengo. O Inter ganhou de 2-1. A meu ver, na minha análise, merecido. Por quê? Aproveitou os erros que o time do Flamengo deu. Os 2 gols que o Inter fez foi em cima de 2 erros do time do Flamengo. E o Inter, a meu ver, teve uma constância maior no jogo. Fez um partidaço Internacional? Não achei que fez um partidaço, mas fez uma partida correta. No segundo tempo, o Inter caiu de produção, o Flamengo subiu de produção e conseguiu empate. E depois, o Inter voltou a melhorar um pouco e explorou os defeitos que o Flamengo estava dando e acabou fazendo o segundo gol. Então, por isso, eu digo que o jogo do Inter, para esse placar de 2-1, não foi injusto. Foi um placar, a meu ver, justo. Mas, galera, se fosse empate, também não seria injusto. Foi um jogo, como eu falei no pré-jogo, e teve um monte de flamenguista que entrou aqui no canal. Tu não é flamenguista, tu não é isso. Bom, eu tô do Flamengo. Pô, mas eu não sou cego, pô. O Flamengo vai jogar contra o Inter fora de casa. O Inter tem um jeito de jogar que não combina muito com o do Flamengo. E ainda, o time do Flamengo defensivamente tem o horroroso do Renner, o horroroso do Rodolfo. Porra, você quer o quê? O Inter ganhou de 2-1, mas se o Inter aperta, o Inter fazia uns 10. Porque o René quando é ruim, ele é muito ruim. Ele joga muito ruim. E o que me irrita em qualquer treinador, em qualquer time, é você ter um jogador que está perdido em campo e o treinador não mexe. Ah, mas tem um Trauco. Porra, não confia no Trauco, então contrata outro lateral, pô. O Inter mesmo. Ano passado tinha o Zeca e tinha um outro lateral que agora me fugiu, acho que era o Fabiano. Começou com o Zeca não estava bom, ele botou o Fabiano. Ué, porque o Fabiano tava melhor que ele. Pô, o René joga mal, erra tudo. Os 2 gols foram em cima do René, por culpa do René ali. Um setor de marcação, o outro não deu o bote certo. No outro terceiro ele deu um bote errado, fez a falta. Pois não troca o cara que tá mal? Não tem lateral? Então, não pode se falar que o elenco do Flamengo é muito bom. Porque sai o Rodrigo Caio, entra o Rodolfo, completamente perdido. Perdeu todas as bolas aéreas. Diferentemente, o Inter tem o Moledo. O Moledo jogou para Dedéu. Salvou o Inter muitas vezes. O torcedor do Inter não pode falar: ah, o Flamengo não atacou. O Flamengo atacou e atacou muito. O Flamengo teve 2 gols anulados, bem anulados. Mas se foram anulados, porque o Flamengo foi para frente. O Flamengo teve posse de bola, atacou, partiu para dentro. O Lomba defendeu, o Flamengo jogou bola. Do meio para frente, o Flamengo jogou bola, tocou bola, foi para frente, tentou o gol, pressionou. Agora, o setor defensivo estava horroroso. E se o Inter tivesse respeitado um pouquinho menos, se o Inter respeita um pouquinho menos o Flamengo, ganharia com um placar até um pouco maior, porque o sistema defensivo do Flamengo estava horroroso. E não é possível que o Abel não enxergue que o René estava muito mal. Hoje, quem tinha que ter saído, já no primeiro tempo, no intervalo, era o René. Só que não tinha outro lateral. Tem, mas ele não confia, pô. Aí fica complicado.
Então, meu amigo, para a gente continuar aqui, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente. E não esqueça, estamos no Facebook, YouTube e no Instagram. Então vamos lá. O Inter ganhou de 2-1, como eu falei. Para mim, mereceu. Primeiro gol. Nenhum time tinha dado chute. Nenhum time. Flamengo tocando a bola, o Inter também, o Flamengo esperando o Inter esperando o Flamengo, vendo ali como é que ia ficar. O Inter não foi para dentro para dar aquela pressão como o Inter costuma de fazer, não fez, ficou mais atrás. Aquele jogo de Cerca Lourenço, aquela briga de bêbado de longe, né, que ninguém acerta ninguém, e ficou ali, numa bobeira, uma falta. O time do Flamengo ficou todo parado, você vê pela câmera que o César estava conversando com a sua zaga, o Inter bateu rápido, o Guerreiro foi lá e meteu o gol. E o César falou, a gente deu mole, porque a gente sabe que o Inter faz isso. A gente ficou dormindo, tomou-lhe um gol, por bobeira. E quem é que deu a maior bobeira? Quem tinha que estar marcando ali era o René. O René ficou olhando o Guerreiro, tipo, e Guerreiro, se lembra quando a gente jogava junto? O Guerreiro foi lá e meteu o gol. 1-0. A partir daí, o Flamengo deu uma desestabilizada. Só que, por sorte do Flamengo, o Inter não pressionou. Porque se o Inter parte para dentro, tinha feito mais. O Flamengo estava perdendo. A zaga do Flamengo perdidinha. O Léo Duarte não jogou. Dos 4 defensivos, o que jogou menos mal foi o Pará. Léo Duarte mal, Rodolfo horroroso e o René péssimo. O que menos complicou foi o Pará. Então, Flamengo bem enrolado, tentando tocar a bola. O Inter tocando a bola. Diferentemente do Inter, que pressiona mais, o Inter veio tocando a bola, fazendo a bola girar, botando o Flamengo até na roda. O Flamengo não estava conseguindo se encontrar. Quando o Flamengo conseguia pegar a bola, tentava tocar, mas estava errando muito o último passe. O Bruno Henrique não estava bem ali. O lateral horroroso, sistema defensivo botando medo no time. Ao Cuejá não sobe, o Arão não subiu também, o Arão pouco chegou à área. Ou seja, o time do Flamengo diferente. E o Inter foi tocando a bola, foi tentando, chegava, tentava botar velocidade, mas o Inter controlou. Não foi aquele Inter que a gente conhece, aquele ímpeto, mas foi respeitando o Flamengo ali, segurando a bola, não querendo dar espaço, fazendo uma marcação muito boa, que não tem como, a meu ver, nem comparar o sistema de marcação do Inter e do Flamengo, que o do Inter é muito melhor, é muito superior o sistema de marcação, até porque o Inter joga com 3 jogadores que sabem marcar. O Patrick é Denilson e o Dourado, o Flamengo não. Então o sistema defensivo é melhor. Então não pode reclamar de marcação. E o Flamengo foi tentando, só que o Flamengo estava atacando mais receoso porque sentiu que o sistema defensivo estava horroroso. Mas o Flamengo foi tentando, até que no final do jogo, mais pro final do jogo, o Flamengo começou a pegar o controle de novo do jogo, começou a tocar a bola, girar a bola de um lado para o outro, o Rascaeta começou a aparecer. O time do Flamengo só se encontrou mesmo lá nos 35 minutos. Aí o Flamengo se encontrou, aí começou a ser o Flamengo mais organizado. O Flamengo não estava desorganizado, mas estava... Como é que eu vou falar? Eu não concordo muito com o que o comentarista falou. O Flamengo não estava bagunçado. O Flamengo não estava inspirado, não estava conseguindo encontrar as brechas para poder fazer as triangulações e os toques que o Flamengo gosta. Mas não encontrou por quê? Porque também o sistema defensivo do Inter é muito bem encaixado. Muito bem encaixado. Os laterais estavam muito bem encaixados, dando pouco espaço para os jogadores do Flamengo. O Iago e o Zeca dando pouco espaço para subir os laterais. O Flamengo não estava tendo muitas subidas do Pará pela lateral e do René esquece, que não jogou, ele só atrapalhou. Então o Inter marcou muito bem, mas no final o Flamengo conseguiu encaixar ali algumas jogadas, os jogadores começaram a se mexer mais e começou a incomodar. O Flamengo criou, mesmo o Flamengo não fazendo um primeiro tempo muito bom, mas o Flamengo criou. O Moledo tirou pelo menos umas 3 ou 4 bolas só no primeiro tempo. O Flamengo criou, chegou à linha de fundo, tentava, criava situações. Não foi por falta
de ataque. O Flamengo não abdicou do ataque, o Flamengo foi. Só que faltava aquele último passe, o Flamengo errando um pouco o passe, e o Inter mais consistente. Então terminou o primeiro tempo 1-0. A maior parte do jogo o Inter melhor, mais tranquilo no jogo. Se o Inter é um pouco mais ousado, como o sistema defensivo do Flamengo estava mal, poderia até ter feito mais gols. Mas o Inter respeitou. Entendo. No segundo tempo, o Flamengo veio diferente. Botou mais velocidade e até fazer o gol, o time do Flamengo foi superior ao Inter. Foi para dentro, criou. O time do Flamengo teve 2 gols anulados. Os 2 bem anulados. Um bateu no braço do Rodolfo. Bateu no braço do Rodolfo. Nietzsche não precisou nem o árbitro não quis nem. Falaram, ó, foi no braço. Anulou, acho que foi até no primeiro tempo. Uma falta. No segundo tempo teve um outro gol anulado do Gabigol. Estava um pouquinho adiantado, mas o Flamengo foi para cima. Um gol anulado no primeiro tempo, um gol anulado no segundo. Por isso que eu falei, no primeiro tempo o Flamengo não foi horroroso. Porém, o sistema defensivo mal deixa o time todo inseguro. E o sistema defensivo do Flamengo foi horroroso. Mais uma vez. Mais uma vez. E quase sempre com o René. Por isso que eu falo, o René quando joga bem, ele anota 7, estourando 8. Mas quando ele é ruim, ele é menos 10. O René quando é ruim, e não é admissível um time que tem dinheiro só ter um lateral. Porque ele não confia no Trauco. Não é possível. O René era para ter saído hoje. Era para ter substituído o René. Mas o Inter não tem nada a ver com isso. O que me chateou no Inter é porque que não explorou mais em cima do René, que estava horroroso. Era para o Inter ter explorado mais em cima do René, que ia ganhar todas. Poderia até causar a expulsão dele, ia causar muito mais estardalhaço ao Flamengo do que o Inter causou. Mas o Inter não explorou. Eu não sei por que o Inter não explorou. Será que não estava dando para ver que o Rodolfo estava muito mal e o René pior ainda? Era para o Inter ter explorado mais ali. Mas não explorou. Mas no segundo tempo, o Flamengo foi para cima. Toque de bola envolvente, rápido, ganhando a segunda bola, que não estava acontecendo no primeiro. E o Flamengo foi apertando, foi apertando, foi apertando. O Inter não estava conseguindo sair, não estava conseguindo encaixar o contra-ataque. O Inter voltou muito perigosamente. E acabou num lance, vou falar de sorte, até foi um pouco. Um toque do Arrascaeta, uma enfiada pro Everton Ribeiro em facão, entrou, nem tocou na bola, acabou enganando o Lomba e a bola entrou. 1-1. Merecido, que o Flamengo estava jogando mais do que o Inter naquele momento. A partir daí o Flamengo foi para cima, tentou marcar, tentou de repente sufocar para fazer o segundo. O treinador do Inter trocou 2 peças, botou 2 com mais gás, e o Inter aos poucos foi subindo. E percebeu que o sistema defensivo do Flamengo estava batendo cabeça. O Arão estava mal, não estava mais conseguindo marcar, o Cuejá marcava sozinho, e Rodolfo e o René horrorosos. Então ele foi para dentro, foi para dentro, foi para dentro, começou a botar correria. O time do Flamengo, a princípio, cansou em determinado momento. Os 4 jogadores do Flamengo de ataque ficaram. Bruno Henrique não voltou para marcar, Everton Ribeiro não voltou para marcar, Arrascaeta não voltou para marcar e o Gabigol não voltou para marcar. Ficaram 4 lá olhando o time do Flamengo defender. Um absurdo, com a mãozinha na cintura, com absurdo. O Inter foi para... Percebeu que fisicamente parece que o Flamengo deu uma caída e taticamente, defensivamente, jogadores do Flamengo estavam horrorosos. O menos mal, vou falar de novo, parar. O menos mal parar. E o Inter foi indo, foi tendo chance, meteu uma bola na trave, que o Nico Lopes dominou a bola sozinho, não tinha ninguém marcando ele dentro da área. Ninguém. Chutou a bola na trave e depois o garoto que entrou, o argentino, foi entrando, o René deu aquele bote com a má vontade da porra, ele chutou, meteu o gol. Merecido, merecido. Porque não é possível que o Abel não estava vendo que o René estava mal. Não é possível. Será que não dava para ver? O jogo estava empate. Eu sei que a gente tem que jogar pro ataque. Eu gosto do ataque. Mas naquele momento, o Flamengo estava precisando de melhorar a marcação. Por que não bota o Ronaldo?
Botou o Diego, legal, botou o Diego no lugar do Arrascaeta. Mas tirou o Arão, tudo bem que acho que já estava 2-1, mas quando estava 1-1, viu que não estava conseguindo encaixar, colocava alguém ali, ou fazia uma substituição que não seria muito apavorante, metia o Rodinei pelo lado direito e o Pará pelo lado esquerdo para poder a marcação, tirava o René que estava horroroso, não estava fazendo nada, estava um buraco. E o Inter fez o gol merecido. A partir daí o jogo ficou aberto, diferentemente do sistema defensivo do Flamengo, o sistema do Inter estava melhor. O Moledo salvou muitas bolas ali, teve que ter uma que estava até impedido, o Everton Ribeiro deu um chute, ele meteu a cabeça na bola, cara guerreiro, valente, e ele estava bem, tirando as bolas, dominando. O Moledo sozinho foi melhor do que Léo Duarte, Rodolfo e ele. Sozinho ele foi melhor do que os três. E o Flamengo foi tentando. A Abel botou o time todo para frente, o Flamengo criou, teve até chance de fazer um gol, um bate-rebate dentro da área, mas não conseguiu. E o Inter saiu com a vitória. É vergonhoso para o Flamengo? Não. Não é vergonhoso para o Flamengo perder para o Inter. Não é. O Cruzeiro foi no Maracanã, perdeu para o Flamengo. Agora o Flamengo vai fora de casa, pega um outro gigante e perde. Agora o Inter vai sair, o Inter, se não estiver enganado, ele joga com o Palmeiras e com o Cruzeiro. E eu não sei, acredito que não seja as duas dentro de casa, deve ser fora de casa. E se o Inter perder fora de casa com esses times, também não é nenhuma tragédia. Acredito eu que nesse Campeonato Brasileiro, as vitórias fora de casa vão ser muito menores do que ano passado. Ano passado tivemos muitas vitórias fora de casa. Esse ano, eu acho que as vitórias fora de casa vão ser bem menores. Porque os times vão querer colocar o seu mando de campo. Vamos lá. O Palmeiras ganhou a primeira. Hoje, o Palmeiras jogou com o CSA. A princípio, de nível técnico é grande. O que aconteceu? Empatou o Palmeiras com o CSA de 1-1. O Corinthians jogou fora de casa, perdeu contra o Bahia. Jogou em casa, ganhou da Chapecoense, se eu estiver enganado, de 1-0. Então o mando de campo está fazendo a diferença danada. Eu acho que o único jogo que do mando de campo, que tivemos dois jogos do mando de campo, não teve a vitória do mandante, foi do Grêmio e do Fluminense. O restante, o mandante ganhou. E o Flamengo não fez um jogo mal, mas o sistema defensivo horroroso. E o Inter fez um jogo consistente, deu uma caída muito brusca no segundo tempo, acabou tomando gol e depois deu uma melhorada e acabou fazendo gol. Mas se o Inter explora mais o sistema defensivo do Flamengo, acredito que poderia ter até feito mais gols. Principalmente bolas aéreas para o Guerreiro, que o Inter não fez isso. E o Flamengo estava pavoroso defensivamente. O Flamengo não fez uma partida, nem lembra quanto ao Cruzeiro. Não fez. Não fez uma partida horrorosa, mas uma partida bem abaixo, aonde eu disse aqui. O estilo de jogo do Inter não se encaixa muito com o Flamengo. Apesar que hoje o que fez a diferença foi o sistema defensivo mais consistente do Inter e as falhas que o Flamengo deu, e o Inter, merecidamente e muito inteligente, explorou e conseguiu fazer o gol. Então, parabéns ao Inter, uma bela vitória, uma grande vitória, precisava se redimir do primeiro turno, e isso é assim. Não é para a torcida do Flamengo ficar apavorada, vai ser assim. Jogar fora de casa, contra time grande, não pode contar com 3 pontos. Empatezinho seria bom. Se naquele momento do empate, talvez o Flamengo, vendo que o sistema defensivo estava horroroso, tivesse colocado um jogador para ajudar o Cuejá na marcação, o sistema defensivo do Flamengo estava ruim. Quem se salvou? Pará e Cuejá. Os outros estavam muito mal. Acredito eu que o Abel, nesse ponto, deu mole. Não ter lateral esquerdo é dose. Ainda coloca o René como melhor do brasileiro e melhor do carioca como lateral esquerdo. Arrego, futebol está indo ladeira abaixo. Meu amigo, um grande abraço, parabéns para o Inter. Mais uma boa vitória. Fez um bom jogo para mim. Mais consistente do que o Flamengo.
E meu amigo torcedor do Flamengo que entrou aqui no canal, foi o que eu disse. Jogando fora de casa, times muito parelho, em casa tem uma certa diferença. E, para mim, ganhou quem explorou melhor as deficiências do adversário. E isso foi o Inter. O Inter deu menos mole, errou menos do que o Flamengo e por isso ganhou. O Flamengo perdeu porque o Flamengo errou mais do que o Inter. Merecido pro Inter. Um grande abraço, até mais e conto com a sua participação. Valeu, fui, tchau, um abraço.